Hello! Boa noite! Boa noite! Boa noite, boa noite! Deixa eu já ir apertando o dedinho aqui. Ó a música no fundo, ó a música no fundo. Para compartilhar com todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou olhar quem está chegando por aí. Deixa eu só apertar o dedinho aqui para compartilhar. Faz a mesma coisa aí, viu? Aperta esse dedinho aí para compartilhar com todo mundo. E já coloca aqui para mim da onde você é, o que você tem visto, ouvido e praticado aqui da live que você vem recebendo. Conta para nós. Deixa eu chamar todo mundo. Tá bom, né? Porque senão depois ele acaba não enviando. Boa noite, Janete, boa noite. Patrícia, quanto tempo, maravilhosa. Seja bem-vinda. Fabiano Tunai já tá na área, meu querido. Deixa eu compartilhar aqui a live com a galera da escola. Deixa eu chamar a turma da escola aqui. Espera aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Ah, eu não estou conseguindo copiar, por quê? Ó, vocês já podem ir chegando, já podem ir falando de onde vocês são. Coloca aqui para mim de onde vocês são. Quem é que já viu as lives anteriores? Nós começamos na terça-feira, dia 22. Então, não vai mostrar que está ao vivo? Eu queria compartilhar o link da live lá dentro do grupo para chamar os alunos, né, para vir. Já tem alunas minhas aqui? Fala aí para mim, porque aí vocês me ajudam mandando mensagem lá no grupo. Ó, a internet vai falhar 1 minuto. Eu vou só corrigir aqui o Wi-Fi, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo normal para vocês? Porque a minha internet tá ali só com 2 sinais. Eu tô preocupada dela ficar ruim. Me dá um joinha aí para me saber se vocês estão me ouvindo. Então tá bom. Maravilhoso esse mestre dos bolos realistas mais incríveis da internet, Fabiano Tunai. E aí, Lu, tudo bem? E aí, garoto, tudo bom? Como é que você está? Tô da hora. Peraí, deixa eu arrumar esse negócio aqui que ficou pela metade e a cabeça cortou. Gente, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu estava agora falando no grupo das professoras que eu tenho que aprender a falar sorrindo. Você fala sorrindo. Eu tenho 2 professoras que falam sorrindo e eu acho massa demais. Eu falei, gente, eu preciso aprender a falar sorrindo. Eu acho massa. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse espaço hoje aqui ele é para você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua jornada aí na transição como professor, né? Porque a gente começa ali naquela fase de confeiteiro e a confeitaria acaba nos empurrando, né? Tipo, natural as pessoas quererem aprender com a gente, né? Quererem um pouco mais do nosso conhecimento. E hoje esse quadro, né, como eu chamei você lá no início, e eu nem sabia ainda o que ia ser. Você e o Se Liga Confeiteiro, né, o Paulinho, foram as 2 pessoas que eu mandei mensagens aleatórias e falei, deixa eu ver o que dá. E eu não sei o que é, mas eu tô com essa vozinha na minha cabeça, eu vou só obedecer. E você logo falou, sim, eu participo. Eu falei, mentira, sério? Porque assim, a minha intenção real, né, que eu falei já com você, é mostrar para as confeiteiras já especialistas, né, que já estão na área há muito tempo, mas que tem medo desse passo do educacional, do passo do ensinar, do passo de pegar um pouco mais da confeitaria, né, de toda essa experiência que elas têm guardado, acumulado, investido anos em cursos, em mentorias,
E hoje poder ter retorno sobre isso, porque você sabe que isso traz retorno para nós financeiro também, o braço educacional, né? E dá um pouco mais de liberdade para gente. E eu Não, queria ouvir você um pouquinho. então, acho que você tem razão. Tipo, por mais. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. A gente vai trocar uma ideia aqui, trocar um bate-papo leve. Eu acho que o que você falou aí faz todo sentido, porque tá dando eco. Acho que tem alguma coisa que tá dando retorno. Uai, será que é o microfone? Esse microfone que tá. Eu tirei ele dali, vê se melhorou. Melhorou bem. Porque agora Então. minha voz não volta, que senão ela volta eu não consigo. Melhorou? Melhorou. Então, como eu tava falando, tá voltando ainda. Tem alguma Não, mas coisa que não, tá. não tem microfone mais. Não, mas eu Tirei. acho que algum eco. Tá voltando minha. Eu acho que tá saindo a voz do teu computador e tá voltando. Não, mas não tá ligado no computador, não. A Cintia falou aqui do meu lado também que tá ruim. Ó, tá ligado não. Não tá ao vivo. Ah, tá dando eco, tá? Você tá ouvindo por onde, Lu? Não tô ouvindo normal, pelo próprio celular. Então vamos continuar. Vamos ver. Você quer sair e entrar de novo? Porque eu tirei o microfone. E ontem aconteceu isso com o Paulinho do microfone. Eu tirei o microfone. Não sei se você consegue entender. Eu tô falando e minha voz tá voltando. Tá repetindo aqui, sabe? Pois é, pra mim não tá. Você quer sair e entrar de novo? Não, você consegue abaixar um pouquinho o volume pra ver se melhora? Consigo. Vou Vai. abaixar aqui também. Às vezes é o volume que tá alto. Ó, parece que agora melhorou. Melhorou? Vixe, muito. Então Isso, tá então bom. era o volume. Melhorou, né? Então, eu tava falando que você tem razão, porque a galera tem que ensinar mesmo tá voltando. Tem que ensinar mesmo as outras pessoas. Por mais pouquinho que você entenda, você vai ter alguma coisa para passar para outra pessoa. Às vezes a pessoa não tem essa segurança, mas eu acho que isso é muito. Se o universo te deu, você tem que retribuir de alguma forma. E por menor que seja o teu conhecimento, vai ajudar alguma pessoa, tá ligado? Quem tá começando, às vezes o que é muito óbvio pra gente que ensina, assim, que já trabalha há muito tempo com isso, não é óbvio para quem tá começando. E às vezes a gente fica com vergonha, né, de falar, pô, isso aqui todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. Então você tem que passar esse conhecimento que com certeza vai ajudar muita gente, tá ligado? Eu acho que isso aí é muito importante. Verdade. E fala pra gente o seu início, então. Como que você tomou essa decisão de falar, eu vou te ensinar, vem cá que eu vou te ensinar. Mas conta a sua jornada, né, com a confeitaria. Eu sei que você contou, tem um post seu fixado, né, inclusive. Aham. Então, eu comecei a trabalhar na confeitaria no supermercado aqui da minha cidade, de Cornélio Procópio, no Paraná, com 15 anos de idade. Eu era ajudante de confeiteiro. Aí minha mãe trabalhava nesse supermercado e eu comecei ali lavando louça, fazendo bolachinha, aqueles trabalhinhos mais simples, sabe? Aí um dia meu tio viu eu trabalhando lá, ele foi lá visitar minha mãe por algum motivo. Ele falou, você não quer trabalhar comigo na padaria? Porque ele tinha uma padaria em Cambé, que é em outra cidade. Aí eu falei, bora, vamos embora. Com 15 anos eu fui pra lá pra trabalhar com ele. E de lá pra cá, já trabalhei em 17 confeitarias. Padaria e confeitaria, né? Fazia parte de padaria e confeitaria. Então a gente já viu muita coisa dentro disso. E daí a parte que você tá falando de ensinar, de passar o conhecimento, veio agora, há pouco tempo, porque aí com o programa, com o Bake Off, eu participei do Bake Off 2022, em 2008, 2020, Bake Off 8 em 2022, e aí deu mais visibilidade. Daí eu vi que, tipo, tinha muita gente que tava carente de informação inicial, assim, tá ligado? Para iniciante. Muita gente querendo começar. Foi logo depois da pandemia, muita gente estava procurando uma segunda renda. Então, tava carente disso. E daí foi meio que natural. Eu fui meio que por esse caminho naturalmente, tá ligado? Daí eu acho Mas que... é sempre assim, né? Eu acho que é natural, porque as pessoas. É igual eu costumo falar no meu próprio Instagram. No meu Instagram, eu falo assim. A confeitaria vai te empurrar porque as pessoas, tem gente agora nesse exato momento na mesma situação que você estava 5 anos Exato. atrás. E aí ela vai ver o seu perfil, vai se identificar com você e vai querer aprender com você. Exatamente. E vai, mano,
por menor que seja o teu conhecimento, cara, vai ter pessoa que não tem aquele conhecimento que você pode contribuir, né, meu, pra pessoa melhorar na profissão, pela... Mano, hoje eu ensino muita coisa, assim, tipo, de receitinha básica pra fácil venda, pra pessoa que quer uma segunda renda. Então eu vejo quanto isso ajuda, porque às vezes a pessoa começou a fazer despretensiosamente ali o produto e, mano, já tá ganhando um dinheirinho, cara. E, tipo, no país que a gente tá hoje, que, tipo, tá, mano, tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente que tá passando dificuldade. Eu acredito que isso é uma contribuição legal, tá ligado? Acho que é mais sobre propósito, assim, Do do que que qualquer sobre outra ganhar coisa. dinheiro, tá ligado? Porque É. eu tinha um curso, eu vendi o curso, tinha um ticket meio médio, assim. Só que eu falei, cara, as pessoas que estão começando, de repente elas não podem pagar isso daqui, tá ligado? Então, tipo, qual que é o sentido? Eu fiz um curso completo de bolo esculpido, que ensina 4 tipos de bolo: bolo esférico, bolo cilíndrico, em formato de carro, de personagem. Só que, meu, quem que pode comprar isso, tá ligado? É quem realmente está querendo começar, quem tá precisando. Aí a gente ficou um tempo, eu lancei 2 vezes, eu falei, quer saber, mano, eu conversei com o meu sócio, né, que era o Moisés, e ele falou, cara, você que sabe, se você quiser, por mim, tudo bem. Eu disponibilizei ele gratuitamente no YouTube, tá ligado? Ele tá disponível lá gratuitamente. Eu cheguei a ver até na época do lançamento, você fez um videogame, não foi? Para Sim, poder lançar foi. ele. Eu Foi lembro. 2 Então você lançamentos. começou o Cara, online ali? Não. Você começou ali o seu curso? Não. foi ali, foi o pré-lançamento, a gente estava com a ideia, a gente já vendeu alguns cursos antes. E aí depois Aham. a gente vendeu o lançamento mesmo. Foi essas 2 vezes. Só que, mano, lançamento, para quem faz lançamento, sabe, tem que investir uma grana, tá ligado? Então, não deu um retorno assim que a gente esperava. Meio que empatou. Vendeu bem, mas a gente gastou muito também, tá ligado? Então a galera fala, vender curso. Mano, não é assim não, tá ligado? Se deixar no perpétuo lá, mano, vai ter uma venda, duas, isso aí não paga a conta, não. Agora, É. se você for lançar, você tem um custo, tá ligado? Que é o custo que a rede cobra. Então, acaba É. que não é tanto como a pessoa imagina, tá ligado? É por isso que eu defendo essa coisa defendo a ideia das confeiteiras ou os cursos, né, que as pessoas querem ensinar você a criar um curso digital e colocar no mundo. Só que vendem de uma empacotado de uma forma como se fosse simples de fazer, como se Não é fosse simples, fácil de não. fazer. E não é. E uma das coisas que eu falo muito aqui na rede social, gratuitamente, em live, em aula, cara, começa no 1 a 1, começa com as pessoas que estão perto de Exato. você, que precisa de você ali no presencial. Por quê? Porque aqui no presencial você começa a se conhecer como professora, começa a gerar uma autoridade como professor, para quando você for fazer um lançamento, você ter uma demanda, vamos colocar assim. E mesmo assim, como ontem o Paulinho estava falando pra gente, ele fez um lançamento achando que ele ia bombar e não bombou. E não foi como ele queria. No segundo ano, que já aconteceu um pouco melhor, porque é assim que acontece, né? Tia, é A exatamente gente isso. cria uma expectativa porque todo mundo vende uma ilusão de que você vai vender muito. E aí você se frustra, né? Às vezes o que você nem imaginou que ia vender tanto, vende mais, tá ligado? Que foi o Vende caso do nosso mais. pré-lançamento. A gente falou, meu, vamos fazer orgânico aqui mesmo, e, mano, deu super bom. Aí no lançamento, que a gente tava preparado e, tipo, cheio de expectativa, só empatou, tá ligado? Então, se você pudesse hoje falar com as confeiteiras assim, tanto para o presencial, você já deu algum curso presencial, mão na massa e presencial? Já dei alguns. Tipo, Já? Como é que já. foi essa experiência? Cara, O eu que gosto você achou bastante. do digital para o presencial? É que o digital você consegue se dedicar mais, né? Você consegue. Geralmente, quando é curso presencial, é pouco tempo para ensinar uma. É muito difícil a pessoa sair do presencial ali sabendo fazer se ela não tiver uma base. Então, eu acho que quando é o digital, a pessoa, se ela quiser realmente se dedicar um pouco mais, eu acho que tem mais detalhe, tá ligado? A nossa profissão é feita de detalhe. Então, às vezes, uma coisinha ali pode mudar tudo. E, tipo, em curso presencial é muito bom, tá ligado? Só que, tipo, às vezes não vai dar. Vamos supor, um curso de 3 horas. Eu nunca dei um curso de alguns dias, de repente é isso. A minha experiência é Ah, essa, curso menor, curso de 3 horas, 4 horas. E você não consegue passar muita coisa num curso desse, tá ligado? entendi. Eu Então, acho que tem mas os não foi pós e então os uma aula contras. mão Aquele na tete a massa. tete ali é bom, só que, mano, se o tempo for um tempo legal, porque em 3 horas é difícil, né? Se a pessoa não Porque tiver um conhecimento.
A minha experiência é na mão na massa, no prático. Só que 2 dias de curso e Então já é formação melhor daí, completa de porque um você já ano. pega a pessoa ali, você tem todo um. Agora, curso de 3 horas é complicado, né? Então, no caso, você está falando de aula show. O que você viu Exato. foi Não, mais é uma aula aula show e show. curso também em distribuidoras, assim, sabe? Que tipo, Entendi, tem um período ali da tarde, entendeu? entendi. Não chega a Então, ser se um curso que você vai você... acompanhar ali 2 ou 3 dias, que daí já muda, né? Aham. Você, quando decidiu dar essa aula, foi porque você ouviu as pessoas chamando você para Não, isso? porque eu fui convidado, na verdade. Eu nunca fui atrás disso, tá ligado? Tipo, a pessoa fala, pensei em vou dar aula. Não, nunca pensei. Na verdade, a Cintia às vezes fala, meu, por que você não dá aula? Eu falo, cara, porque, mano, é muita responsabilidade também. Tipo, a pessoa fala, meu, eu vou dar aula, eu vou ganhar dinheiro. Não é isso, cara. Se o teu propósito for esse, você tá errado. Você tem que pensar em ajudar outras pessoas, não em ganhar dinheiro, tá ligado? O dinheiro vai ser consequência se você fizer um Dinheiro bom é trabalho. retorno, isso aí. Dinheiro é Exato. resultado de um trabalho que você está fazendo. Tem que pensar em ajudar e, tipo, mano, é muita responsabilidade. Fala, pô, a pessoa tá dedicando ali uma graninha dela ali pra aprender, tá ligado? Tipo, é uma responsabilidade pra quem tá ensinando, É. entendeu? E é por isso que eu defendo mais uma vez, aí você está reforçando uma coisa que eu defendo, que é ouvir as pessoas Sim, antes de criar um curso. Eu falo muito sobre isso. Ouça a sua audiência. O que a pessoa chegou para você e quer um curso de você, pergunta para ela qual é a sua dificuldade, para eu poder te exato. ajudar dentro da sua dificuldade. Porque às vezes a pessoa ela quer ensinar, ela quer criar um curso e ela cria um curso que ela acha que é É, bom. exato. E quando ela coloca esse filho para o mundo, né? Porque quando a gente cria um curso é um filho, É um né? filho. Você É verdade, engravida desse filho. E aí quando você coloca ele para o mundo, ele não vende. Por quê? né? Porque você não ouviu a sua audiência, né? Você não Você não ouviu o sabe que qual que que é as as dores pessoas... dele, né? O que ele tá buscando, tá ligado? Às vezes não vai de encontro com o que você tá querendo ensinar, É. né? E hoje, com essa visibilidade toda que você tem, colocou seu curso lá na Hotmart, no YouTube, tá gratuito, tá disponível para todo mundo. Hoje, qual é a missão do Fabiano na internet? Qual é a sua missão? Cara, eu acho que a minha missão na internet é, mano, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mano, eu falo pra Cintia, às vezes eu fico dando consultoria aqui, tá ligado? Eu perco um tempinho, assim, pra responder, pra ajudar, porque, mano, eu acho que é mano, a minha forma de retribuir tudo que Deus me deu, tá ligado? Eu sou um cara muito, muito abençoado. Então, é, quando eu faço isso, eu fico muito feliz, tá ligado? Eu acredito que é isso. Eu não tenho um plano, assim, falar, você pensa isso, isso, isso. Cara, não tenho esse plano de carreira, assim, eu busco isso, cara, eu quero que Deus me use como instrumento, tá ligado? Se for pra tocar uma pessoa, se for pra tocar 100, se for pra tocar 1 milhão, tamo aí, tá ligado? A minha missão é deixar ele feliz comigo aqui na Terra, tá ligado? É essa. Ai, que coisa linda! Me emocionei. É o que a gente vê dentro da sua rede social, é o que a gente vê nos seus vídeos, é o que a gente lê nos seus olhos. Hoje eu até falei com uma aluna, falei assim, ela queria me provar uma coisa que ela me mandou no direct, e eu falei, não precisa me provar porque verdade tem cheiro. Tem cheiro, dá pra saber, velho. Não é na hora. A Verdade tem pessoa fala às cheiro. vezes do sucesso. Você fala, pô, você tem sucesso. Cara, se eu te falar que eu nunca busquei isso, que eu acho que o sucesso é uma consequência, tá ligado? E Tipo, sucesso é diferente para um e para outro, né? Sucesso para você é uma coisa, sucesso para mim pode ser outra, você sucesso para entende? o outro, né? Você entende isso? Mas é porque o pessoal fica. Se você começar alguma coisa já buscando sucesso, você já começou errado, tá ligado? Você tem que começar a parada ali para entregar um bom trabalho, para fazer o que você faz de melhor. O sucesso é a consequência, ele não é o objetivo do rolê, não é o que você tem que buscar. Você tem que buscar fazer seu trabalho direito e ajudar pessoas. Eu acho que tudo se resume em servir, tá ligado? Eu acho que, tipo, Jesus nos ensinou isso e em algum momento a gente esqueceu que a gente tá nessa terra para servir o próximo. A gente só quer servir, ser servido, né? E eu acho que ser servido é o de menos, tá ligado? Você não tá aqui para isso. Todo mundo quer conforto, quer tudo. A gente tem muito mais do que a gente precisa, tá ligado? Acho que é isso. E que mensagem. Meu Deus. O que Mas é vocês querem real. perguntar pro Fabiano, gente? Porque Deus supre a gente, cara. A hora que a gente. Mano, se você fizer a coisa de coração. Mano, eu não sei como é que eu tenho carro, porque, tipo, eu nunca falei, eu quero ter aquele carro. Eu não sei como é que eu tenho uma casa legal. Mano, Deus que me deu, tá ligado? As paradas acontecem automaticamente.
cara, e tem altos e baixos, não foi só assim. E tem hora que também tá difícil, tá ligado? Tem hora que a gente tá precisando de grana. Cara, Deus, tá na tua mão ali, Aparece, né? você que Aparece, arrumou, né? você que conserta, tá ligado? E ele supre, cara, é bizarro. Eu não sei te explicar, é um bagulho que não tem explicação, mano. Eu sei porque eu vivo isso, Fabiano. Então, Eu mas vivo exatamente parece isso. mágica. Às vezes chega aqui, tipo, no dia 20 a gente tá cheio de conta, tá ligado? Mano, a gente tá, a grana que a gente tem nem vai dar pra pagar. Mano, aparece uns negócios que você fala, mentira, tá ligado? Aí você fala, mano, eu até me emociono, tá ligado? Você começar a falar, você fica em choque. No Bake Off, Mas cara, assim, a gente falou conta do Bake Off. Quando a gente foi entrar, antes da gente entrar pro Bake Off, de passar a peneira e tudo, eu fui convidado a me inscrever, tá ligado? Que eu passei no Cake Awards, que nem você já sabe, e aí o povo viu, a visibilidade do Cake Awards foi muito boa pra mim. Daí o pessoal do casting do Bake Off falou, por que você não se inscreve? Porque daí eu falei, cara, eu nem sabia. Eu falei, mano, será? Aí eu me inscrevi, tá ligado? Mas só que numa semana antes, a gente tava trabalhando que nem louco, fazendo tipo 7 bolos por dia, tá ligado? Bolo decorado demora, Luciano, tá ligado? Você sabe. Aí eu, no meio da madrugada, à noite sem dormir, teve um dia lá que eu comecei a chorar. Falei, cara, Deus, é isso mesmo que você tem pra mim, tá ligado? E, tipo, pô, de coração assim, cara, na outra semana aconteceu isso. Eu falei, cara, Deus tem um cuidado muito grande comigo, cara. Eu sou um cara muito abençoado. Aí eu fui, daí aconteceu tudo que aconteceu, cara. Daí, tipo, aí a Cintia fala até, né? E depois do Bake Off? Nunca mais teve vida, tá ligado? Que a gente nunca mais. Aí só trabalha, né? Mas, tipo, é um trabalho menos árduo do que você passar a noite inteira lá fazendo bolo, tá ligado? é aquela coisa do. Hoje eu ouvi até a Lu lá da mentoria falando bem assim. Não, agora eu tenho que. Isso aqui dá trabalho. Aí ela falou assim: não, isso não dá trabalho, isso é o trabalho. É. E isso muda tudo. Muda, Não pô. dá trabalho, isso é o trabalho. Agora você só precisa escolher qual trabalho que você quer. Não Né? é? A gente só precisa escolher qual trabalho que você quer. E aí, quando eu falo essa coisa da gente ensinar, da gente servir, e eu falei muito isso ontem com o Paulinho, é exatamente. Tem pessoas morrendo porque a gente não abre a nossa boca, Fabiano. Sim, cara, de vergonha. Às vezes tá com vergonha. Mano, esses dias eu postei um vídeo, cara, que eu falei sobre isso, tá ligado? Eu falei, meu, eu tenho que falar. Mano, amor, se eu falar tá ligado, para. Quero parar de falar tá ligado. Mano, eu falo muito. Esse dia eu postei um vídeo falando sobre isso. Muita gente tem vergonha de aparecer. Por quê? Mas às vezes não é nem a vergonha de estar na. É a vaidade, cara. A gente tá pensando como que a outra pessoa vai me ver. Mas você tá. Mano, você não tem que se preocupar com uma outra pessoa vai te ver. Você tem que se preocupar com o que você vai passar para ela. Porque o conteúdo tem que ser o foco do negócio. Eu sei que a gente não vai aparecer tudo lambão, tudo coisa. Mas isso é o de menos. Entendeu? E tem muita gente que não entende isso. Que tem outra pessoa do lado da tela esperando alguma coisa, porque ninguém tá te seguindo porque você é bonitinho. A pessoa tá te seguindo porque ela quer alguma coisa, você tem que acrescentar alguma coisa na vida dela, porque senão não faz sentido, né? Eu não sigo ninguém que, tipo, pelo menos uma risada eu tenho que dar se eu entrar no Instagram daquela pessoa. Se for pra nada, eu não tem razão de seguir, né? Não é verdade? E todo mundo tem uma dor. Se você, que nem você falou aí, se você entender a dor do teu público, cara, você vai acrescentar e aquilo ali vai te trazer resultado. É automático. Agora, não adianta também você ficar postando um monte de vídeo. Outro dia eu falei isso também, não, mostrando foto. Meu perfil não cresce. Eu só fico postando foto. Cara, ninguém quer ver tua foto, tá ligado? Posta alguma coisa para ajudar outra pessoa. Você não tá postando nada, você quer que teu perfil cresça por quê? Qual que é o motivo? O que vai acrescentar na vida do outro? Entendeu? E não é um crescimento da noite pro dia, né, Fabiano? Porque às vezes as pessoas acham, olham para você hoje com milhões de visualizações e acham, para ele é fácil, ele já tem visibilidade, mas ninguém viu o Fabiano lá no primeiro post, mano, no primeiro o pessoal bolo. só vê a pontinha só do iceberg, mas é isso que a gente vê na rede social e a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ter a ilusão que tudo que a gente vê é a vida. Porque senão você vai se frustrar. Você fala, pô, tá dando certo pra todo mundo, por que pra mim não tá Menos dando? pra mim. Porque a pessoa só tá postando a parte boa, que nem você. Você passa um monte de coisa, tipo, no dia ali que não é legal postar. Você vai postar o que é legal, entendeu? E o algoritmo vai te entregar cada vez mais isso, se você tá curtindo isso, você tá assistindo isso. Então
É complicado, você tem que tomar cuidado com isso para não se perder. É, muito. E a rede social, ela tá aqui para poder ajudar a gente a se perder. Se a gente não for Mano, inteligente, é uma distração. Tipo, e se você ela... tem isso aqui como trabalho, você não pode ficar ali rolando, senão você, mano, você vira um, tá ligado? Um vegetal, você vai ficar o dia inteiro rolando o negócio. O que que você acha que, se você tivesse que, assim, vendo as pessoas mandam mensagem para você, eu vi no dia que você foi no shopping, eu acho, né, e você não conseguiu responder todo mundo, você ficou uns 4 a 1 mês ali respondendo todo mundo Uma dos semana, stories. mano, fiquei 6 dias respondendo, mas responde em todo mundo, mas agora não tá dando mais, aí eu já desisti um pouco. Aí, Porque não dá conta, né, de responder. Não dá, é muita gente. O que que você vê, por exemplo, o que que você ouve de dificuldade, o que que as confeiteiras, assim, que é um padrão das confeiteiras estarem sempre reclamando, elas reclamam sempre de uma coisa, de uma, duas coisas, sempre a mesma coisa. O que que você enxerga, assim, que acaba sendo essa, porque eu vejo assim, ó, a maioria, elas querem o resultado do Fabiano. Resultado rápido, mas não é rápido, a galera tem que... Isso, elas querem resultado. Vou começar na confeitaria hoje, vou fazer um bolinho, na hora que eu postar vai bombar. Elas querem viralizar de uma hora para, né, da noite pro dia. Querem que a vida dela dê o boom da noite pro dia. E não é, demora. Só que não tem só a questão do boom, tem uma questão antes, que é o que você fala muito, sobre o servir. Quando a gente fala do servir, tanto como professor, quanto na internet, antes da gente servir como professor, a gente vai precisar servir os nossos clientes. E uma das coisas que eu vejo muito, você trabalhou em confeitaria, quando eu fazia os meus bolos, tem uma frase que eu carrego comigo desde quando eu fiz meu primeiro bolo. Deus está nos detalhes. Sim. Então, quando eu atendia um bolo, eu não sabia para quem era, eu não sabia se aquela pessoa era endinheirada, se ela não era, se era uma pessoa que fez um sacrifício para comprar o meu bolo de pasta americana, se não, mas eu entregava o meu melhor naquele bolo. Eu fazia o tipo assim, se ela pagou R$200, ela ia ter a sensação de que ela pagou 2.000, sabe? É como se fosse desproporcional o tanto que eu entregava naquele trabalho. E o que eu vejo e observo das confeiteiras hoje, das pessoas da confeitaria, é que eles querem fazer e entregar. Não, eu cobrei barato, tipo assim, eu vendo barato, cobrei barato, então vou fazer o que eu dou conta de fazer aqui, o simples, para eu poder vender em quantidade. Mas tá errado, né? Porque tipo... Então, olha como é que é um degrau antes. Porque como que você vai servir no ensino, se aqui, na hora de servir o cliente com o que você faz, a gente tá servindo meia boca? Exato, mano. Se você não for bom no pouco, você não vai ser bom no muito, tá ligado? E o pessoal tá cada dia querendo plantar menos e colher mais. Só que você não vai colher uma... Você não vai colher se você não plantou. E outra, não tem como Deus te dar. Primeiro você tem que passar, você tem que ter uma estrutura. Se Deus te der o que você quer hoje, você tá preparado, cara? Porque não é fácil. O pessoal fala às vezes, Fabiano, mano, você orou pela chuva, você tem que estar preparado, porque tem barro, tá ligado? Chuva tem barro ali. Você tá preparado? Você tem estrutura para isso? Você tem suporte para dar conta daquilo que Deus te deu? Não tem. Então Deus tem que te preparar antes. Olhando hoje, você fala, cara, tudo que eu passei me fortaleceu, tá ligado? Tá ligado? Porque se não fosse isso, eu não tinha. Hoje eu consigo enxergar, mas na hora é ruim. Na hora que você tá ali, tipo, passando pela luta, passando pelo deserto, é ruim. Mas se Deus permitiu você passar por aquilo, é porque Ele tem algum propósito na tua vida, cara. Porque Ele tá te preparando para uma coisa maior. Só que você vai entender só se você passar. Agora tem gente que na primeira oportunidade já quer desistir. Não pode então, é isso que eu queria ouvir de você, que é exatamente no perrengue, na dificuldade, ainda na produção, ela já quer pular fora do barco e fazer Mas então outra ela coisa. tem que pular mesmo, porque não é o lugar dela, tá ligado? Você tá querendo pular, pula mesmo, já sai, já vai faltar coisa. É isso, cara. Quer pular, já sai, porque não é pra você, porque não fica insistindo numa coisa que você não gosta, não. Você quer resultado, vai ficar pulando de galho em galho, velho, porque tipo, nada na vida, não é confeitaria não, é nada na vida vai ser desse jeito. Pois é. E uma outra coisa, que é a mesma coisa disso, é quando a gente fala da parte da gestão da confeiteira. Porque olha só, você tem uma gestão. Para você estar onde você está hoje, você tem uma organização, você tem uma estrutura,
Você teve que, para sustentar o que você sustenta hoje, você foi passando por essa transição para chegar aqui e falar, eu dou conta de sustentar isso aqui. E aí a confeiteira que está hoje na produção ou que está começando a ensinar, elas faturam 5, 10 mil reais e elas querem faturar 50, elas querem faturar 100. Aí a gente está falando de faturamento. Eu não sei organizar o pouco que Deus está me dando, Deus não vai me dar o mais. Aí agora a gente vem para a internet. Elas não aparecem na internet, não fazem conteúdo, não criam conteúdo porque só tem 100 visualizações. Mas se tiver uma, já tem que fazer, cara. Você então, tá lá... não, mas olha só. Se eu não consigo fazer porque eu só tenho 100 visualizações porque é baixo, você acha que você vai abrir a câmera para falar com 1 milhão de pessoas? Não. Tá vendo como é que tudo é a mesma coisa? O pessoal fica tudo esperando o momento certo. Não tem momento certo. O momento certo é agora. Amanhã nem te pertence, tá ligado? Você nem sabe se você vai estar vivo. Exatamente. Hã? Então, assim, mano, se fosse há 3 anos atrás, eu tava aqui, tá ligado? Porque eu não tinha segurança, tá ligado? Eu ficava com vergonha da câmera. Você foi construindo, né, Fabiano? Mas você tem que ir fazendo, tipo, não vai... Você tem que começar com o que você tem. E não vai começar bom, porque ninguém começa bom em nada, tá ligado? Aí você começando devagarzinho. Tá com vergonha de fazer vídeo? Vai lá, faz um videozinho pequeno, faz um vídeo e não posta, mas tem que começar. Entendeu? Começar com o que tem. E eu falo também, você falou de um negócio legal aí, que tipo, se você tá pronta, a gente tava fazendo um rinoceronte, aí eu falei, mano, agora você pensa, a pessoa, eu faço bolo esculpido, cara, se chegar um rinoceronte de 40 quilos, você dá conta de fazer? Porque não é fácil, tem que saber, tá ligado? E como que você vai saber se você não treinar, se você não quebrar a cara? Só que você não pode quebrar a cara no bolo de um cliente, então você tem que começar de pouquinho, porque você tem que entregar, não tem outro jeito, entendeu? E é o complicado. mesmo... Você vai pegar um bolo de casamento para 300, 400 pessoas, daí na hora do casamento não tem bolo? Como assim? E é o mesmo degrau, por isso que tudo é uma construção, né? É o mesmo degrau de quando a gente vai ensinar. A pessoa, ela não quer começar a ensinar porque ela vai abrir, vou começar a dar aula, e ela lança, aparece uma pessoa. Aí ela se frustra porque apareceu uma, ela queria 10. Como que ela vai dar aula para 10 pessoas se ela não deu para uma? Não tem. É porque não entendeu ainda o negócio, cara. Tá querendo o resultado e. Mano, esses maiores influenciadores, se você for ver as histórias, é todo mundo igual, todo mundo começou com pouquinho, entendeu? Mas você tem que começar. E você tem que ser interessante, você tem que, mano, agregar na vida do outro. Aí vai dando resultado. Não é verdade? Ser interessante. Anota essa frase aí, gente. Você precisa ser interessante. Esse dia eu falei numa palestra, Lu. Eu falei na palestra lá, mano, e já eu vou falar pra quem estiver assistindo. A coisa mais feia é você chegar numa pessoa e falar, me segue. Cara, é feio. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá ligado? É muito feio. E por quê? Às vezes você tá falando para as pessoas seguir você, aí você entra no perfil da pessoa, não tem nada lá. Eu falei, mas por que eu vou te seguir? O que você tá me agregando? O que você tá ensinando? Não tem nada. Então, primeiro, cria um portfólio legal. O pessoal tá começando agora. Cara, presenteia seus amigos com bolo, faz um portfólio para você conseguir vender aquilo ali. Aí você não tem nenhum bolo no teu portfólio. Mas não tem cliente. Mas lógico que não vai ter cliente, seu cliente nem sabe o que você vende. Cria um portfólio. Fala, nossa, aquela pessoa, além do que você vai estar aprendendo, você vai estar praticando. Entendeu? Eu fazia muito isso no começo. Eu falava, eu tinha vontade de fazer tal bolo que ninguém ia pedir. O que eu fazia? Eu presenteava alguém com aquele bolo. Eu ia treinando e depois tirava um monte de foto lá e daí eu criava um portfólio. Você me fez lembrar o Lumas. O Lumas, quando conta a história dele, foi exatamente assim. Mas dá muito resultado, porque tipo, você vai fazer os bolos legal que você tá a fim de fazer, criar um portfólio e criar segurança, porque se o teu cliente vir pegar outro parecido, você já tem uma base, entendeu? E você já treinou. Você não sabe o que tá dando certo, isso aqui dá errado, aquilo ali dá errado. Aí você vai buscar. Porque, mano, hoje a gente que ensina, você não pode ensinar qualquer coisa. Então tem muita receita. Eu não fiz faculdade. Eu trabalhei em padaria. Tem muita receita que eu fazia, eu não sei nem o porquê daquele ingrediente lá. Só que como eu estou ensinando hoje, o que eu vou fazer? Qual que é a minha responsabilidade? E procurar o que aquele ingrediente lá faz de diferente na massa. Porque não é só chegar e falar, é assim, pronto. Você tem que explicar, você tem que ter essa responsabilidade. Então, eu estou aprendendo.
Eu falo pra Cintia que tem dia que eu tô ensinando, eu tô passando um conhecimento pra pessoa, eu tô aprendendo coisa que eu não sabia, cara, por que daquele ingrediente, porque eu não estudei aquilo ali. Eu só fazia e sabia que dava certo. Aí você vai procurar por que tal coisa dá aquele efeito na massa. Fala, cara, que legal, eu queria ter sabido isso antes, mas eu não sabia. Então, quando você dá, você recebe algo em troca, cara. É bizarro isso, é muito bonito também, né, cara? Porque é É. Deus agindo, né? É o copo enchendo para esvaziar. O Você copo entende enche isso? para esvaziar. O copo enche para esvaziar. Quando foi a melhor decisão da minha vida em 2015, quando eu decidi dar aula presencial, né? Quando eu comecei a dar aula presencial, foi lá em 2015, que eu fui até a casa da aluna para ensinar ela lá na casa dela, porque eu não tinha espaço na minha casa para eu dar aula. Então Ah. eu para não deixar de dar aula para ela, não deixar dinheiro na mesa, eu falei, não, eu vou dar aula para você aí na sua casa, com o que você tem dentro da sua realidade, porque se der errado, vai dar errado aí Que e ano não que foi aqui. isso? Foi em 2015. Agora, mano, você consegue imaginar aquela Luciana hoje? Não tem, ela morreu, tá ligado? Tipo, Não, você, ela mano, não existe, é você outra. Esses entendeu a dias eu ideia? Lógico que, postei. tipo, os princípios não morrem, mas, mano, você imagina o tanto que você não evoluiu, cara. Você aprendeu, Nossa, eu não, não Fabiana, eu não é? abria a boca, minha boca não abria Pois para é. falar. Eu não conseguia. E aí, ontem a gente falou isso na live, eu falei, gente, deixa eu consolar vocês com uma coisa. Eu comecei a ensinar e eu não apareci na internet, porque eu também tinha vergonha de aparecer. Mas eu Mas acho que a maioria tem, né? Não a é? minha mão aparecia, os meus bolos apareciam, os meus trabalhos apareciam. Não precisava eu colocar a minha cara naquela época, mas eu desisti? Não, eu ia aparecendo aos pouquinhos, eu ia flertando com a câmera, eu ia me familiarizando. Até hoje, Fabiano, tem 10 anos de professora. Até hoje eu tenho dificuldade de ligar a Eu câmera também, e gravar. eu falei na palestra. Falei, vocês estão achando que eu não tenho vergonha, que eu não fico nervoso pra subir aqui? Mano, eu morro de vergonha, tá ligado? Só que eu sei que quando você confronta essa vergonha, que você entra em. Você cresce. Porque, tipo, você tem que ir pro lado que teu medo aponta, porque aquele lado ali que é o que vai te fazer crescer. Bingo! E, É? gente, pega essa frase e anota isso. Você precisa ir para o lado que o medo aponta. Se Não é? deu medo, é É porque é o porque. lado que você tem que ir. Não é? E Cara, outra coisa também, no deserto a gente fala, mano, que a nossa vida, o povo acha que às vezes a gente tá aqui trocando uma ideia como se tivesse tudo muito lindo. Não tá, cara. Tipo, é crescimento diário, é aprendizado diário, é luta diária, porque a gente tá crescendo na luta, tá ligado? Cada hora vai ter um negocinho ali que vai estar te incomodando. E isso é bom, porque ninguém cresce no conforto. A gente cresce na hora que a gente tá na dificuldade. Não é verdade? Os seus maiores aprendizados foi quando você estava na dificuldade ou quando você estava no conforto? É só parar para pensar, aí eu tinha que estar lá, aí eu ia estar lá não é? ainda. Só que é gostoso? Ó, Lógico olha que como não que é a gente gostoso, é pode. horrível quando você está na dificuldade. Olha como que a gente consegue. Hoje eu falei sobre isso, eu estou estudando, estou lendo o livro As 12 Regras para a Vida com as Mentoras. Então, todos os dias é uma regra para a vida desse livro, As 12 Regras para a Vida, que é perfeita, do Jordan Peterson, uma coisa assim. É top demais. E hoje ele falou exatamente sobre isso. Você não tem que olhar para o Fabiano hoje. Por exemplo, eu, Luciana, não posso, é cruel comigo, olhar e me comparar com o Fabiano de hoje. Eu preciso olhar para a Luciana de ontem. Se eu quiser me comparar com o Fabiano, eu tenho que comparar o Fabiano lá de 10 anos atrás. Para falar, putz, o Fabiano saiu de lá, eu tô aqui, se ele chegou, eu também consigo. Qual é o caminho que o Fabiano trilhou? E Só aí que, eu mano, modelo. só que você já percebeu? Imagina aquela Luciana de 2015. Se Deus desse tudo que você tinha que passar para chegar na Luciana de hoje, você não teria passado, você teria desistido antes de começar. Como Porque garanto José. que foi muita luta, tá ligado? É Claro, muita é luta. igual. Olha só, Então, gente. então Deus não te mostra o caminho todo porque você desiste antes de começar, meu. Não é? Fala, É? Deus, fala. Não é verdade? Então, exatamente. A gente fala sobre isso. José, quando ele teve o sonho e ele quis mostrar o sonho para os irmãos e tal, Deus deu para ele que ele iria ser governador? Então, mano, não dá, porque senão o cara desiste, pô, desiste na Ele, hora. ó, você vai ser governador, tá? Mas você vai passar, você vai ser vendido, jogado num buraco, seus irmãos Imagina vão se o querer te cara vai e não matar. vai, velho. O cara fala, quê? Não quero isso aí não, tô de boa.
Exatamente, exatamente. Mas só que o plano que ele tem. E outra, é muito maior. Se a gente tem muito mais coisa que Deus está preparando pra gente. Ele só tá, tipo, dando estrutura pra gente suportar o que ele tem. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Porque não faz sentido. Você fala, pô, eu podia estar bem de boa se eu quisesse. Só que eu não quero. Por quê? Porque Deus me incomoda, tá ligado? O Espírito Santo me incomoda pra me mexer, pra ajudar a pessoa. Eu não tenho paz. Mas eu acho que isso é bom, porque Mas ele é deve ter um plano ótimo bom, isso. bom pra minha vida. A minha mentora falou assim, Luciana, ela tem um faniquito na... É, tem um mano. Só que, faniquito tipo, no a corpo. Cíntia quase enlouquece com isso, porque ela não. Ela fala, meu Deus, velho. Sossega, respira. É. Ah, mas é bom, não é? Não, é bom na hora que você não tá na luta, mas tipo, na hora que você tá na corrida, você acha que vai enlouquecer. Tem hora que a gente vai deitar na cama lá, eu falo, meu Deus do céu, cara, preciso parar. Só que no outro dia eu já tô com um milhão de coisas Tá na de novo, cabeça. empilhada. Eu só precisava dormir. Meu noivo fala isso comigo. Ainda bem que a gente tem aquilo que a gente merece, Fabiano. Você tem uma mulher que é calma, que segura, que firma o pé, a âncora. Eu tenho um noivo que é a mesma coisa, que é mais seguro, que é mais... Tipo, vamos fazer uma de cada vez? Eu falei, então, não dá pra fazer uma de cada vez, tem que fazer. Entendeu? Tem que Mas fazer. tô deixando ela doidinha, velho. Deus judiou dela. Mas é muito massa, cara, é muito massa. Mas aí é ela com Deus, eu não tenho nada com isso, tá ligado? Foi ela que orou por você. É, entendeu? Foi ela que Você que não orou direito. Você que não orou direito, isso aí. Fabiana. Cíntia é massa. Eu falo pro meu marido, eu falo pra ele a mesma coisa. Falei, eu orei certinho, pedi o modelo que eu precisava. Ele me entregou, quem não orou foi você. Muito bom, Fabiana. Agora, pra gente estar indo pro final aqui, qual é a mensagem que você gostaria de passar? Porque, gente, deixa eu só explicar uma coisa. Essa live aqui, em especial, né? Esse quadro, ele é para você que já é especialista, que já tem alguns anos de jornada na estrada, que pensa em começar a ensinar. Quando eu fiz meu primeiro curso de bolo, eu fiz um curso de doce, comecei nos cupcakes, aí fiz um curso de bolo. Nesse primeiro curso de bolo com a Evelise Fraga, eu olhei para ela e ela estava contando a história dela, que ela era bancária, e ela começou na confeitaria e já estava dando aula. Eu falei, cara, eu vou fazer esse caminho. Eu vou ficar tão foda no que eu faço, que eu quero ensinar outras pessoas a fazerem isso aí. É isso que eu quero pra mim. E isso eu tava começando em 2012, começando os primeiros trabalhos. Então, tanto para quem tá aqui ouvindo a gente e que tá começando na confeitaria, já visualizar um caminho futuro para você. Só que você não sabe o que Deus tem para você, mas pensa sempre que você está aqui a serviço do outro. Exatamente. Nós todos estamos a serviço do outro. E você que é especialista, que já está há 5, 6, 10 anos na confeitaria, que agora já pode ter ROI sobre esse investimento que você fez de profissão e ensinar outras pessoas. Por quê? Porque tem pessoas do seu lado, não estou falando da internet, né? Não estou falando digital. Tem gente do seu lado morrendo, matando um sonho, matando um desejo, deixando de crescer, deixando de ser transformada, porque você não abre a sua boca para contar a sua transformação. Então, o propósito principal dessa live é justamente mostrar para elas, para essas confeiteiras, que olha, a confeitaria não é de uma pessoa. E ela transformou minha vida, ela transformou a Luciana. A Luciana de 2012, quando chegou de Portugal, era uma Luciana. A Luciana de 2025 é outra Luciana completamente diferente. Ela a essência, a pessoa é a mesma. Os valores, os princípios são os mesmos. Mas nós somos muito melhores, porque nós servimos muito mais do que quando a gente era lá atrás, do que quando eu era, que eu não conseguia abrir minha boca, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer o meu trabalho só. Hoje vocês têm a internet, chat GPT, YouTube, curso de graça, live, vocês têm tudo na mão para fazer, para crescer, para prosperar, ajudando outras pessoas. E quando eu falo prosperar, não estou falando prosperar financeiramente apenas, não. Eu estou falando prosperar na vida. A gente olha, você é próspero. E é próspero por conta da financeira? Não, é próspero de tudo que você recebe da vida. E é essa prosperidade que eu estou falando, tá?
Então, qual a mensagem que você deixa hoje para essas mulheres, para esses homens que estão na confeitaria? Mano, você falou um negócio que é muito legal. Quando você começou, você falou que você tinha um propósito de ajudar pessoas. Eu acho que isso aí fez toda a diferença, tá ligado? Em Deus te abençoar e Deus, tipo, cada vez está te abençoando. Porque quando a gente sonha com alguma coisa, a gente não tem que pensar só na gente. Ah, eu vou encher meu bolso de dinheiro, Deus me abençoa. O que que é a bênção para você, tá ligado? Porque se você estiver pensando em só se beneficiar, esquece, ele não vai te abençoar, tá ligado? E ele já te abençoou, você não precisa mais ser abençoado, você já tem o que você precisa. Então, ontem eu escutei uma palavra que cabe muito bem aqui, que em 2 Reis, Eliseu, ele recebeu uma mensagem que era para ele cavar, e daí ele começou a cavar, 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 e Deus falou que ia mandar a chuva, porque estava faltando água no rolê. E aí ele pegou e cavava, mas não vinha nuvem, não tinha chuva, não tinha nada. E ele continuou cavando, tá ligado? Tipo, todo mundo rindo, os bagulho não tinha água. Cara, quando veio a chuva foi suficiente para tirar a sede dele, do povo dele e dos animais. E ainda foi pouco pro que Deus tinha, entendeu? Então, qual que é a mensagem que eu deixo? Enquanto você tiver a tua palha na mão, continua cavando. Porque tá cavando, não tá vindo chuva, continua cavando, não desiste não, porque a hora que vier a chuva vai molhar você, vai servir para matar a sede de todo mundo ao teu redor. Não pensa só em você, porque isso aí não vai dar certo. Deus não abençoa assim, você tem que pensar no próximo, tá ligado? Eu acho que é isso, cara. Essa é a parada. Que Deus tem muita coisa, a gente fica pensando na gente, tá ligado? Isso é ruim. Não pense em você, pense em ajudar o amiguinho, pense no próximo. Como você pode ser frutificar, tá ligado? Na vida de outra pessoa, jogar semente pra aquilo ali virar arvorezinha, planta. E não desiste na primeira, porque vai ser difícil, não vai ser dia. Você não coloca uma sementinha no solo e no outro dia ela já nasce e dá fruto. Ela demora. Então você tem que regar ela todo dia, você tem que cuidar, ela vai virar uma árvore. Aí a chuva vai vir. Você entendeu? Ela vai ter a raiz, vai crescer, vai vir a chuva, vai ter época que vai ter seca, não vai ter chuva, tá ligado? Mas quando essa árvore florescer, ela vai dar fruto. Então pensa nisso, cara. Pensa em constância. Tenha constância e não fica pensando em desistir. Os dias não vai ser todos bons, não. Esquece. Se estiver entrando e falar, eu quero ser não é uma uva, não. O negócio é difícil. Só até que, a uva é esmagada, no momento certo, até a uva é esmagada com o pé. Mas a hora que vier, a hora que Deus abençoar, vai abençoar você e quem estiver do teu lado. Então, quem estiver junto ali vai se beneficiar disso. Eu acho que é isso. E eu acho que o propósito, não pensa nesse mundo de agora, porque o mundo de agora é 80, 100 anos. Daqui 100 anos, todo mundo que você conhece vai estar morto. Não vai ter ninguém vivo. Tá ligado? Então, tipo, o que você tá plantando pra eternidade? Porque ela é fato, cara. Eternidade é muito maior que 80 anos. Não sei se vocês sabem disso. Então, planta alguma coisa aí que depois você vai ser cobrado, cara. E planta coisa boa. E aí, quando você falou de Eliseu e dele cavar, pegar a pá e cavar, se ele não tivesse cavando, só tivesse com a pá na mão, a chuva ia ficar onde para matar a sede do povo? Pois é, não tinha nada, não tinha um buraco lá para a água parar. É isso, cara. O talento e às vezes que você tem coisa na preparada, mão, ele só tá esperando você, meu. Eu falo, é porque as pessoas elas têm a tendência a falar assim, não, Deus tá me preparando, não, como é que é? Tô esperando o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus não vai pegar ninguém no colo, não. Faz seu corre. Ele já fez a parte dele, velho. Agora é a tua. E ele sabe reconhecer, mano. Ele vai saber reconhecer o teu esforço ali, a hora que você estiver se esforçando. Cara, ele reconhece. Mas você tem que, tipo... E não é fácil, né, Lu? A gente sabe que tem hora que é difícil, tem hora que é luta, atrás de luta. E não vem uma de cada vez. Ela vem tudo de uma vez, tem hora. Não é verdade? Tipo, tem hora que tá suave. Daqui a pouco é só luta, pancada. O cara fala, Deus, você esqueceu de mim? Não, cara, ele não esqueceu, não. Ele quer saber o tanto que você quer. Ele precisa que você passe por isso para que você seja transformado. Não tem como você não passar por isso. O ouro passa, o diamante passa, a borboleta passa. Todo mundo passa pelo processo de metamorfose. Aí nós, seres humanos, o alecrim dourado, não queremos passar, queremos ser blindados. O próprio Jesus, ele que nos ensinou isso
Olha o processo que Jesus passou, gente. Né? Você tá achando que foi fácil a vida do. Mano, o cara foi crucificado, irmão. Você é louco. É isso aí. Fabiano, gratidão. Eu nem sei como agradecer. Eu pedi uma palavra e o Senhor falou assim, em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por você. Apenas permaneça calma. Talvez essa mensagem é para alguém que está aí e tá nervoso, tá ansioso, porque era assim que eu tava no início. Até falei com o Fabiano, tava tensa. Não é fácil a gente estar no lugar onde a gente se colocou propositalmente, porque a gente foi se colocando para esse lugar a cada batalha, a cada situação difícil, a cada desafio que a vida colocava para nós. Só que a gente permaneceu, a gente não desistiu. Exato. A gente pensava em desistir. Várias vezes, né, lá... mano? Tipo, você fala, cara, será que é isso? Mas só que não pode. É, isso aí. E uma das coisas que eu falei antes de abrir a live, antes da gente entrar, foi: Senhor, usa a minha boca, as minhas palavras, a palavra do Fabiano, o meu olhar, mas que eu seja só canal. Assim como o Fabiano é só um canal. E que vocês sejam também só um canal. Para que a água passe, né? Só que para essa água passar, esse canal tem que estar limpo. É verdade. Ele tem que estar limpo. E aí eu queria te pedir uma coisa, porque eu tô sendo incomodada. Antes da gente encerrar a live, se você não quer fazer uma oração pra gente encerrar essa live, por essa galera que tá aqui. Eu não sei por que eu tô pedindo isso. Eu posso orar, sem problema. Porque ontem nós não teve nada disso, e é por isso que eu falo assim, eu sempre deixo as coisas acontecerem naturalmente, sabe? E eu tô ouvindo uma vozinha assim, ora primeiro antes de fechar a live. Claro, e aí eu queria te pedir. Acho que sempre que a gente pode falar de Deus, a gente não pode deixar a boca fechada, né? Que Deus é... É isso, então vamos orar. Vamos. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa live que o Senhor preparou para, de repente, tocar a vida de alguém que estava precisando dessas palavras. Abençoa a vida de cada pessoa que está online, que participou dessa live, que se a pessoa estiver passando por algum problema, coloca no coração dela uma semente, Pai. Planta uma árvore ali para essa pessoa ser, próspera, enxergar o Senhor de outra maneira, de outra direção. Eu agradeço o Senhor pela vida de todo mundo que está aqui, agradeço a Luciana e abençoa a gente, Pai, abençoa, dê clareza nos nossos pensamentos para que a gente venha cada dia fazer o que é a sua vontade. E é isso, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Fabiano. Sabia que ia ser incrível. Obrigada por esse tempo, obrigada pelo seu sim. Eu acho que não só a minha vida foi abençoada, mas a vida de tantas outras pessoas que vão ouvir essa live ainda, que participaram aqui e que vão estar recebendo ainda essa mensagem, que ela é a semente que a gente deixa na internet, né? Porque nós vamos embora, mas isso aqui vai ficar. Os nossos filhos vão ver, os netos vão ver, isso aqui vai já vou deixar outra mensagem aqui também, tá ligado? Eu não sou muito bom com oração, só que se você que tá aí assistindo a live também não for bom com oração, nunca deixe de orar, tá ligado? Porque oração tua não precisa ser bonita, tem que tocar no coração de Deus, tem que ser sincera. Uma oração bonita é uma oração sincera. Nem que suas palavras não saem bonitas, Deus sabe que tá no teu coração. Então nunca deixe de abrir a boca para falar no nome de Jesus, tá ligado? Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Fabiano, de verdade, assim, foi tremendo. Obrigada, tá? Obrigado, tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Ah, vou tirar um print, calma aí. Vai lá. Peraí, deixa eu só remover os comentários aqui. Dá um sorriso aí. Foi? Foi não, travou aqui, peraí, vai, agora. Agora foi. Obrigada, então, tá bom, Fabiano. Gratidão. Deus abençoe, gente. Obrigado por você estar aí com a gente. Tchau. Tchau, meu povo. Obrigada. Obrigada de coração. Compartilhem a live. Vai ficar salva aqui no meu perfil. E que Jesus abençoe a noite de vocês. Gratidão. Tchau, tchau.